seja bem-vindo ao canal Valquíria Melnick, o canal que fala de saúde e de beleza. Hoje eu estou aqui com a médica Elizabeth Mourão, ela é também alergista e ela vai falar sobre intolerância ao glúten ou doença celíaca. Você tem dúvidas quanto a isso? Alguém na sua casa sofre de alguma dessas doenças? Então fica aqui comigo e aproveita e se inscreve no meu canal. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Val. Doutora, quer dizer também que muita gente tem dúvidas aí quanto à doença celíaca ou intolerância ao glúten. Exatamente. Qual a diferença? Então, conta pra gente. Então, a doença celíaca é uma doença rara, né? Ela acomete em torno de 1% da população. E é uma doença bem grave, né? Então, ela tá associada a uma doença autoimune, quer dizer, tem um mecanismo imunológico bastante forte, pode estar associado com outras doenças imunes, pode não afetar somente o intestino, mas também ter outras manifestações, né? Como doenças de pele, tipo dermatite herpetiforme, pode estar associada com outras doenças autoimunes como tireoidites, diabetes mellitus, né, insulino dependente. Então já é um quadro mais grave. Mas o que a gente vê muito? Eu sou celíaca. Não é bem assim. Então o celíaco, a gente tem que diferenciar. Porque quando você tem esse diagnóstico de doença celíaca, é um diagnóstico assim que você tem que cuidar, a pessoa não vai poder comer glúten nunca mais, né? Ela vai ter que tirar totalmente o glúten da alimentação. Então a gente tem que diferenciar desse quadro que é mais comum, que é a intolerância ao glúten ou a sensibilidade ao glúten. E essa intolerância seria mais leve, então? É mais leve, ela comete mais adultos, né? E ela vai depender um pouco da quantidade e da frequência. O mecanismo ainda não é bem esclarecido, mas são pessoas que sentem também estufamento, né? Sempre fica irritabilidade, é bastante comum, né? Associada ao trigo. Por exemplo, piora de rosácea, de algumas dermatites, né? A gente sempre ouve muito essas queixas, né? Ou intercalar prisão de ventre com um pouco de diarreia, né? Sim. Então isso é bastante comum. Mas esse é um quadro que, se você diminui a ingestão de glúten, a tendência é melhorar. Tá? O que não pode fazer é como a gente tem visto, né? Pessoas às vezes vão fazer dieta, que querem emagrecer e cortam tudo. Glúten, lactose, né? E cortam por conta própria. Então eu acho que isso que a gente tem que cuidar. O que acontece com o organismo quando uma pessoa corta de vez, por exemplo? Então, essas substâncias, acaba depois adquirindo alguma, de repente, é mais resistência? Difícil, então, às vezes dá uma resistência, né, no caso do glúten, assim, porém o problema é que às vezes quando você não tem um problema e você corta aquele alimento, parece que na hora da reintrodução é um pouquinho mais difícil, né, a tolerância. Pode então, adquirir uma intolerância, exatamente, então, a partir disso. Porque ficou sem o alimento, né, e está sendo bastante comum essa sensibilidade ao glúten, né? Que não é a doença celíaca, vou colocar mais uma vez, né? Que a doença celíaca é muito pouco, né? E é porque a gente consome muito glúten. O glúten está em tudo, né? Só para vocês saberem, o glúten está na cerveja, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, na cevada, no trigo. Então, você acaba... Muitos dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, se você for olhar ali, tem glúten. Então, talvez o excesso do glúten estejam causando assim, esses problemas de intolerância. Na realidade, o mecanismo ainda não é bem conhecido. Entendi. E como é que faz o diagnóstico correto para diferenciar exatamente da intolerância ou se você é celíaca? Então, no caso da sensibilidade ao glúten, nós não temos um teste como a gente tem, né, a dosagem dos autoanticorpos, como a gente tem na doença celíaca. Então, na realidade, é importante... o diagnóstico de sensibilidade ao glúten vai ser por uma exclusão do diagnóstico de doença celíaca. Então, a doença celíaca, o que acontece? O intestino, ele perde a viscosidade, né, a vilosidade. Então, fica um intestino meio careca, assim, né? Porque o glúten desenvolveu lá um processo inflamatório autoimune, né? Que acometeu o intestino delgado, o duodeno, né? Sim. E daí desses problemas dão uma absorção, enfim. Aí dá todo aquele quadro da doença celíaca. E para a doença celíaca nós temos alguns automarcadores, quer dizer, marcadores imunológicos, né? São os autoanticorpos, que não são positivos na intolerância ao glúten ou na sensibilidade ao glúten.
Entendi. Entendeu? Então, assim, não é porque você faz o marcador e dá positivo, mas você precisa ter sintomas, né? Porque, como eu falei, na doença celíaca, uma vez feito o diagnóstico, não dá para comer glúten nunca mais na vida. Sim, corre-se o risco aí, lógico, de piorar cada vez mais, piorar. né? Tem consequências maiores. Exatamente. Hein? E é muito difícil tirar o glúten, né? Porque tem tudo, né? Tá em praticamente tudo. trigo em geral, né? Exatamente. Pães, bolos, bolacha, inclusive pizza, ketchup, alguns produtos biscoitos, industrializados. Exatamente. Né? Então é sempre importante quem tem intolerância ou é celíaco olhar o rótulo dos produtos industrializados. Sim. Porque se todos dizem contém glúten, e daí a pessoa que tem esse problema não deve ingerir esses alimentos. E é interessante que o glúten, na verdade, ele é diferente quando você tem intolerância à lactose, que você toma-se uma enzima. No caso, não tem salvação. Exatamente. Você tem que eliminar e pronto. Exatamente. Isso era outro ponto que eu ia comentar. Não tem. Você tem que substituir por outros alimentos que não tem glúten. Então, o substituto seria arroz, né? Milho, você poderia, fubá, né, polvilho. Então você vai ter que se adaptar à sua dieta, né, sem glúten. Sim. E tem alguma consequência para quem de repente insiste em consumir o glúten? Tem. E de repente, né, sabe que não pode, mas insiste, não toma nenhum cuidado, quais seriam? Então tem, porque justamente vai aumentar esse processo inflamatório, né, intestinal, e você vai ter muito má absorção. Então você pode ficar com carência de nutrientes, né? Pode fazer todo um desbalanço daquelas bactérias boas do intestino, né? Então você vai fazendo um quadro que vai alterando a tua imunidade, né? E até um câncer, né? Formando também pólipos no intestino. Pólipos, porque você vai mudar toda a estrutura do intestino ali, né? O intestino vai ser outro, né? Sim. É um intestino constantemente inflamado. Sim. Bom, então a gente tem que fazer o diagnóstico, né, doutora? Não tem muita solução. Tratamento seria eliminar mesmo. Não porque tem... infelizmente, como você falou, não tem uma trigase, vamos dizer assim, né? Uma glutase lá que você pudesse tomar e como tem na lactose, né? Que você tem a enzima. Sim. Então, infelizmente, quem tem esse problema de digestão vai ter que tirar. Se adaptar, né? Com a alimentação e ficar olhando os rótulos, como você disse, né, doutora? Tem mais alguma colocação que você acha importante frisar? Não, eu acho que é importante isso, é você não sair fazendo essas dietas restritivas por conta própria, achando que... Então é importante procurar um nutricionista, um médico, para definir exatamente qual é o problema. Uhum. Né? Porque, como a gente comentou aqui, podemos ter, se você às vezes tem realmente um problema mais sério e você não retira, você pode ter consequências, né, piores ao longo da tua vida. Verdade. Então, acho que é importante isso, é não se autotratar. Exato. Né? Que acho que o brasileiro tem muito disso, mas eu acho que, né, em alguns, a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, né? Sem dúvida. Essa atitude. Sem dúvida. Doutora, obrigada pela entrevista mais uma vez aqui, um prazer recebê-la. Se você também gostou, comenta aqui com a gente, faz suas perguntas, tem aqui também os contatos da doutora Elizabeth e até a nossa próxima entrevista. Obrigada.